Tá bom, meus irmãos? Então, hoje é a centralidade da palavra no Salmo de número 1. Encontrou aí o Salmo de número 1? Coloque qualquer versão que eu vou ler. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. É como árvore plantada junto a rimeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Verso 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Verso 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Concluímos então esses 6 versos do Salmo de número 1. E esse salmo aqui, irmãos, ele na verdade, ele traz, o Salmo 1, ele é como uma síntese de todo o livro de Salmos. Ele traz uma centralidade da palavra de Deus para a vida. Além de ele trazer essa centralidade, ele começa também a trazer um contraste entre a vida do justo e do ímpio. Aqui, justo, ele está falando daquele que segue e obedece os mandamentos do Senhor, que segue a lei do Senhor. Ora, quando esse salmo foi escrito, ainda não existia Novo Testamento e nem Velho Testamento. O que tinha era o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Davi, que escreveu esse salmo, não tinha Bíblia. Ele estava meditando na lei do Senhor. Então, ele classifica justos e ímpios. Justos aqueles que obedecem à lei de Deus e ímpios aqueles que ignoram a lei de Deus. Então, aqui, ele também nos dá 2 clarezas. Primeiro, esse contraste entre ímpio e justo, e também essa alegria que se encontra em obedecer os mandamentos, a alegria em seguir ao Senhor e a alegria em seguir as paixões carnais. Existe também uma alegria do outro lado, e isso está muito claro aqui no Salmo. Existe aqui 2 tipos de prazer: a alegria do justo e a alegria do ímpio. O ímpio também se alegra, entende? A diferença está no resultado, a diferença está depois disso. E depois? Entende? Você pode fazer uma festa, você pode fazer as suas realizações, as suas conquistas, comprar, adquirir os seus bens, e depois? E depois que você adquire? Depois que você compra a sua casa, você trabalha 30 anos para comprar uma casa pobre, compra, e depois? Não é? Você vai atrapalhar pelo quê agora? Entende? Eu quero realizar isso, quero conquistar isso. Você conquista, trabalha, faz, traz uma certa alegria. 6 meses depois, você perdeu aquele entusiasmo por aquilo. E depois? Aqui, a diferença está nisso. Aliás, Jeremias, coloca aí Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele fala o seguinte, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz que o povo, aliás, Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13, ele diz que o povo de Deus, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Aqui ele está falando. Esse negócio está em cima de mim, tira aqui, cadê o rotor? Tá aqui. Quando ele for lá em cima, você tira. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Então aqui ele está corroborando com o Salmo 1 sobre esses 2 tipos de alegria. Aqui tem 2 tipos de alegria. A alegria de servir a Deus e a alegria de cavar sua própria alegria, de cavar seu próprio prazer. Entende? Então o contraste aqui é grande. Segue aqui a leitura do livro de Salmos, ele mostra: os obedientes são prósperos e frutíferos, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Uma árvore, você pode ir no Nordeste, você que é nordestino aqui, tem 2 estações lá, inverno e verão, não é isso? Cadê o nordestino aqui? Inverno é quando chove, verão é quando não chove. É isso, e ponto. Então, no inverno, chove, fica tudo verdinho. Se você for lá agora, tá tudo verdinho. Passou aí o mês de maio, julho já tá tudo seco. Agosto já só poeira. Então, seca tudo. Só que aonde passa aqueles rios, os riachos, os córregos,
A margem ali tem uma facilidade de ter árvores bem verdinhas, porque o rio corre por ali. Ele está dizendo que o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos é como essa árvore plantada junto a ribeiros de água. Só que o ímpio, ele faz uma outra comparação. Também, com a palha que o vento assopra. Ora, se enquanto ele está plantado e edificado e é verde, o outro é palha seca e o vento joga para qualquer lugar. Aí cabe a nós a escolha, para onde é que eu vou dirigir a minha vida, onde é que eu vou fazer, entende? É certo que esse contraste aqui, ele nem sempre é percebido, às vezes, pelos resultados da nossa vida. Por exemplo, nós temos irmãos aqui que estão enfermos, nós temos irmãos aqui que tiveram o carro batido, outros problemas financeiros e tantas outras coisas. E são árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós temos aí também pessoas que se divorciam, casais dentro da igreja divorciam também, jovens cristãos que não se preparam para o futuro e têm aí as suas vidas interrompidas. Então, existem essas coisas também dentro desse contraste. Mas aqui ele está dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. E aqui, irmãos, pensa-se que o Salmo 1, ele orienta a pessoa a se afastar do ímpio, a não passar perto, a deixar para lá, ou seja, a passar de largo, não visitar a casa, não fazer amizade. Não, mas não é isso que o Salmo está falando aqui. Não é esta a recomendação, porque o problema não é a reunião com eles. Tanto que na igreja também tem os problemas internos. A igreja, dentro da igreja, tem seus problemas internos. Em todas as igrejas também tem. Quer ver? 1 de Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 até o 10, Paulo está orientando os irmãos, que bem escute, irmão, porque às vezes a gente diz, não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Olha, tem cuidado. E às vezes a pessoa tem negócios ou amizades com determinadas pessoas e às vezes ignora. E aí não tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquela pessoa, porque entende o salmo de forma errada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10. O que diz então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10? Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Paulo aqui está aconselhando, porque Corinto, ele ficava ali, uma região onde tinha muitos deuses, era uma cidade grega, tinha o templo de Diana e ali tinham as prostitutas cultuais, que elas praticavam ali as orgias sexualmente, oferecendo ali um culto à deusa Diana. Então ele está aconselhando os irmãos, porque começou a vir muitas irmãs, que eram muitas pessoas de lá, se converterem, então ele precisava orientar. O versículo 10. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo. Você está entendendo? Não é que você tem um negócio ali, entendeu? Se eu não posso me associar com um idólatra, às vezes sentar na mesma mesa e comer com ele, então você precisa se ausentar do mundo, sair do mundo. É que o Salmo não está dizendo que você precisa sair do mundo para não sentar na roda dos escarnecedores. Primeira coisa. A segunda coisa, a recomendação, é que nós não nos apeguemos aos valores dele. Você pode até sentar na mesma mesa, comer, fazer negócio, comprar e vender com essas pessoas, mas não participar dos mesmos valores dessa pessoa. Amém, meus irmãos? Então, é isso que o Salmo aqui está dizendo nessa primeira parte. Não se apegarmos aos valores dos ímpios, porque os ímpios têm os seus valores. Nos seus negócios, nas suas tramas, nas suas trocas, no seu comprar e vender, ele tem os seus esquemas. O justo não tem esquema. É sim, sim, e não. Então você pode fazer a questão de assentar-se na mesa, mais para frente a gente vai explicar um pouquinho melhor. Então a recomendação é que nós não nos apeguemos aos seus valores. Olha só, o Salmo 73 da Bíblia é um salmo escrito por um músico chamado Asaf. E aliás, ele era extremamente competente naquilo que ele fazia, né? E Asaf, ele não sentava na roda dos escarnecedores, não fazia negócio com ninguém, o negócio dele era só a igreja. Mesmo assim, ele teve inveja
dos ímpios, mesmo não andando com eles, mesmo não sentando na roda dele, nem não tomando uma cerveja com eles, mesmo não sentando na roda dele, nem fazendo negócio, ele teve inveja, ou começou a nutrir em seu coração ali os valores. Ele disse: Senhor, é inútil te servir. Eu estou aqui te servindo, fazendo tudo certinho, só estou com caçante. Amanhã, se o dia tem uma surra para mim, de noite tem outra surra. Enquanto que o ímpio eu vejo fazendo e acontecendo, não estão nem aí, debocham do Senhor e parece que as coisas para ele dá tudo certo. Leia lá o Salmo 73, vai ficar maravilhado. Até o dia que ele disse: até o dia em que eu entrei na casa do Senhor. Até o dia que eu entendi o fim dos ímpios. E aí ele viu que o fim dele, ele fala a mesma coisa. É como a moinha, é como o vento, é palha seca. Não tem continuidade. Então, o problema aqui está em andar, porque eu não posso andar nos valores para não me deter e me assentar, para não olhar querendo imitar. Porque esta parada que me faz me deter, olhar e querer imitar, isso é um problema. E isso foi o problema do Asaf aqui. Porque ele olha, começa a fazer uma comparação, e aí ele diz assim, agora, aí ele se compara, começa a comparar o ímpio com ele. E aí começa a dizer: é inútil te servir, Senhor. Olha só como o parar, o assentar, não é? O se deter e o assentar é uma continuidade perigosa. Então, eu me assento em torno deles de forma em que eu não possa viver os valores dele e nem permitir que esses valores possam trazer um contraste para a minha vida. Aliás, não um contraste, não possam trazer uma mudança na minha conduta. Aqui, o simples assentar também pode... eu lembro, falando nesse negócio de assentar aqui, eu lembro que quando eu trabalhei numa empresa de 2003 até 2008, 2009, por aí, ela fazia muitos eventos em hotéis 5 estrelas, essas coisas todas. E eu lembro que eu cheguei a ser um consultor, depois fui ser um diretor. Um diretor só tomei cacete, mas tudo bem. E na época que eu era um consultor, a gente precisava estar nos eventos. E todos os eventos que tinham um número grande de pessoas que a gente cuidava, então eu precisava estar nesses eventos. Eu lembro que um dos eventos que eles fizeram foi aqui no Via Funchal, que é uma casa de show muito grande, famosa, que tem aqui na Vila Olímpia, ali naquele lugar bem chique. E aí, nessa época, eles trouxeram uma banda lá de Brasília chamada Capital Inicial, que é uma banda que tem até hoje, e fizeram lá. Só que eu precisava estar. E aí eu fui. Tinha que estar de smoking, tudo de terninho, tudo certinho, fui para a gravatinha, e fui. E chegando lá, eles passavam todos os dados da empresa, passaram as coisas e tudo. Aquilo tudo muito regado a muita bebida, muito isto, muita coisa. E eu lá, sentado, estava lá com eles. Aí quando terminou toda a parte que diz respeito à empresa, que começou a música dele, que aí começou a batucada, eu falei: bom, até aqui eu vou, daqui eu vou para minha casa. E aí me ausentei, peguei um táxi e vim embora. Entende? Eu fui lá, cumpri a minha parte, me assentei com eles, mas não participei dos valores deles. E uma coisa ficou na mente deles: por que eles não participam? Por que ele não bebe com a gente? Por que ele não faz isso? Então, às vezes, só o fato de você assentar-se por ele, sem precisar dizer uma palavra, a sua conduta, a sua forma de vida mostra que você serve a um Deus. Você serve a um Criador. E que os valores desse Criador é diferente dos valores. E a alegria que você tem é entender a Ele e andar nos seus caminhos. Não é como a alegria numa cisterna que eu estou construindo, mas que ela está rachada e não retém água. Esta é a alegria que o mundo dá. E essa alegria dá em palha. Aí vem o salmista e diz: mas aquele que é plantado junto a ribeiros de água, esse teme ao Senhor. E esse sabe que o Senhor é poderoso para conduzir a sua vida. Então, no simples assentar, eu posso anunciar a palavra de Deus. Eu posso anunciar a palavra de Deus. Aqui, não sei se vocês lembram aqui, o sogro do pastor Eliel, pastor Edivaldo, emitia
Um restaurantezinho aqui, bem pequenininho aqui da Rua Olga. Eu sempre comia lá na hora do almoço, sempre a gente servia lá. E os meninos ali da Rua Olga, que trabalham com essas coisas aí não tão certas, comiam lá também. E eu lembro que tinha um lá, ele tinha até um nome de pastor. Tava lá sentado, e eu sentei assim, eu tava sentado, eles chegaram. Falou, posso sentar tudo com você? Pode. E eles sentaram lá, mais outros dois. E aí, ele falou, aí começaram a conversar. Falou, rapaz, você tá conversando com nossas coisas, olha o Ibão aí do lado. Aí ele falou assim, não, mas o Ibão é amigo. Aí eu prometo a vontade, sou mesmo. Eu sou amigo, eu sei o que vocês fazem, vocês sabem o que eu faço. Por isso eu oro com vocês, oro pelas mães de vocês e oro por vocês, para que Deus dê a oportunidade de vocês conhecerem ao Senhor como eu conheço. E foi essa a minha conversa. Você acredita que um deles, aliás, dois deles que estavam ali na mesa, um era bem fortão e o outro magrelinho que morava do lado da padaria. Eles na semana seguinte não foram mortos, assassinados, ali da rua. Todo mundo sabe disso. Um até era filho o Tiago da Irmã Maria. Eu conversando com eles. Eu estava sentado com eles. Eram os escarnecedores, mas eu estava sentado. Os valores eram diferentes, entende? Então, pelo menos, a gente pode, no assentar, anunciar a palavra de Deus. Quer dizer, não precisa sair procurando uma mesa de bar ou sair procurando um local para você se assentar para falar de Jesus para um bêbado. Você não precisa procurar um prostíbulo para ir lá evangelizar uma prostituta. Não. Mas aonde você faz os seus negócios, aonde você compra, aonde você vende, se você tiver ali uma mesa onde você possa sentar e mostrar os valores do reino de Deus, essa você pode. Porque a palavra de Deus está com você. Amém, meus irmãos? E é isso que a palavra de Deus nos chama. Não é se separar a ponto de não, tá ali, não vou passar perto, não. Essa exclusividade a gente não via por Jesus. Jesus era amigo dessas gente. Jesus não foi comer na casa de um publicano, fariseu? E quando ele entrou lá, não ficou todo mundo na porta, mas esse homem não pode ser profeta, esse homem não pode ser o Messias nunca. Como é que come com o publicano? Como é que come com o pecador desse jeito? Os publicanos eram os piores, eram considerados os piores daquela época. Se fosse classificar esse salmo como isso, Jesus estava sentado na roda dos escarnecedores, porque eles escarneciam. E aí se converte Mateus, que era justamente um publicano, não era Mateus? Que era publicano? Pois é, se converte o Mateus e foi dar um jantar para ele. Ora, publicano é amigo de quem? De publicano. Encheu a casa de publicano e botou Jesus lá. E Jesus foi e levou os discípulos a Hilda. Jesus não estava na roda dos escarnecedores. Ele assentou-se para mostrar os valores do reino de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós precisamos, como igreja, identificar o que é uma roda que você não pode participar e uma roda em que você pode fazer a diferença. Às vezes, sem abrir a boca, sem dizer uma palavra, aquela roda pode ser uma oportunidade para você mostrar que existe prazer lá, mas existe um prazer muito melhor e muito maior em temer a Deus e guardar os seus Aleluia! Oh, glória! Ao contrário, ele diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do justo é meditar na lei de Deus. Eu fico assim, às vezes, pensando, né? O que foi nos proposto aqui e traz aqui uma coisa muito interessante. Que o Davi tinha para ler? O Gênesis, o Levítico, o Êxodo, o Números, Deuteronômio. O meu prazer está em ler Levítico. Que era a lei, Senhor. Não faça isso, não faça aquilo, ando por isso. Não. Ele lia basicamente esses livros, e é por isso que é edificante imaginar Davi pensando isso. Eu não preciso do prazer do ímpio. Eu já tenho o prazer de Deus, e nele eu medito de dia e de noite. Irmãos, só assimilamos valores, quando nós temos prazer nesses valores. E esta é a questão. Se você não tem prazer num culto, numa reunião, se você não tem prazer numa oferta, numa contribuição, se você não tem prazer em uma visita, pouco você valoriza isso. Você tem prazer na lei do Senhor porque você valoriza a palavra de Deus.
Por isso é prazeroso você ler. A gente tem aqui hoje de manhã, o irmão escorrendo aqui na aula, ele lê um texto de Colossenses. Depois aquele texto de Colossenses me levou direto para o texto da carta aos Efésios. Rapaz, mas que coisa maravilhosa, como é prazeroso a gente ler aquilo ali e saber que esse Deus, que é profundo na sua riqueza, na sua misericórdia, nos ajuda para dizer, olha, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar apavorados. Eu já conquistei tudo, eu já cumpri tudo, eu já fiz tudo. E agora vocês podem andar em novidade de vida. Mas e se a gente pecar? Não, você pode pecar, mas saiba que você não estou escrevendo isso, disse João, para que vocês pequem. Mas se todavia alguém pecar, você tem um advogado. E esse advogado diz lá em Hebreus que ele é o sumo sacerdote que adentrou uma vez ao Santo dos Santos e fez um sacrifício definitivo para todos sempre. E existe prazer em meditar nisso dia e noite. Esse é o prazer em meditar dia e noite. E a gente só assimila valores onde a gente tem prazer. A nossa mente, ela sempre escolhe o que é mais prazeroso. Chegue para uma criança e dê um prato de brócolis e dê um prato de... O que criança gosta? Hã? Cadê, Davi? O que seus meninos gostam? Brigadeiro. Brigadeiro, isso. Deu um prato de brócolis, para ele vai escolher o quê? O brigadeiro, que é mais prazeroso. Entende? A gente valoriza aquilo que é mais... A mente da gente valoriza aquilo que é mais prazeroso. Se não há prazer na lei, mas medo das consequências, porque às vezes as pessoas não praticam algumas coisas por medo e não é por prazer, eu serei tentado a desejar o que o ímpio faz. É simples assim. Se não há prazer em meditar na palavra de Deus e existe medo das consequências, então você é tentado sempre a fazer o que o ímpio faz. O mesmo acontecerá se a minha satisfação ou a minha motivação for simplesmente a gratidão a Deus e não a convicção que as suas leis são prazerosas e são boas para mim. O William tem uma canção que ele diz assim, o caminho dele é melhor. O caminho dele é melhor, eu sei. Entende? O que é o prazer? O que é o obedecer a Deus? É você viver de forma que nada que você faça, você sinta prazer se aquilo for machucar o coração de Deus. Você está fazendo alguma coisa, nossa, isso pode magoar o coração do meu pai, eu não posso fazer. Entende? Isso é temor. Isso é respeito, isso é prazer. Existe prazer. Irmãos, quando se casa, quando se tem um relacionamento, o prazer, a própria Bíblia diz que o prazer da esposa é o esposo, o prazer do esposo é a esposa. Existe uma alegria em estar juntos, existe uma alegria em compartilhar juntos, em viverem juntos, em se relacionarem juntos. Um prazer está no outro. Assim é nosso relacionamento com Deus. O nosso prazer está em amar ao Senhor. Não é porque eu tenho medo dos seus castigos ou das suas consequências. E aí eu tenho que ir pelo menos uma vez por mês na igreja ou por semana, porque se eu não for, Deus pode me castigar. Eu não estou nutrindo um relacionamento de amor com Ele. Eu estou nutrindo um relacionamento de medo. Meu relacionamento com ele é prazeroso. Eu vou porque eu sei que aqui eu encontro vocês. E aqui a gente vai se aperfeiçoando. Domingo passado, isso aqui estava cheio de irmãos. Hoje está metade. Né? Tava cheio. Domingo tinha bastante gente, né? Cheio. Hoje já tem pouco menos. Mas a gente veio por quê? Porque você está aqui. Amém. E aqui a gente vai se aperfeiçoando. A gente vai se edificando. Os louvores. Aí eu coloco... Na terça-feira eu louvor para os meninos lá. Coloco pro William. Aí ele vai jogar. Os músicos cantam aqui. Eu fico alegre demais quando eu vejo isso. Então Davi aprendeu a ter prazer na palavra, a meditar nela. Em outro salmo, Salmo 19, ele escreve que a lei do Senhor é perfeita, que os mandamentos são mais desejáveis do que o ouro e do que o mel. É esse prazer que a gente tem que buscar. Ele diz, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no próprio tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmista está reconhecendo que os obedientes são prósperos e são frutíferos. Sim, como árvores plantadas no ribeiro de água, que é o que o verso 3 diz. Experimentam um prazer que não depende de circunstância
Não depende de sol estar quente ou frio, não depende de ter dinheiro ou não, não depende de ser aplaudido ou criticado, não depende de ser caluniado ou não. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é árvore implantada junto a ribeiro de água. Nada do que fazem funciona com os ímpios, está no versículo 4 e no versículo 5. Por isso, ele diz que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade, na congregação dos justos. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A ideia aqui não é o contraste entre o final desses caminhos, mas que Deus tem interesse no caminho do justo e ele abomina o caminho do ímpio. Esse é o que o salmista diz aqui. Deus tem prazer. Olha, eu fico imaginando quando o Stephen estava sendo apedrejado, que caluniaram o rapaz, subornaram, compraram pessoas para dizer que ele tinha blasfemado do templo e da lei, para poder justificar o apedrejamento. Isso era os céus religiosos da época. E aí levaram ele, tiraram as roupas dele, porque o apedrejamento era a pena de morte dos judeus. A pena de morte dos romanos era a crucificação. Aí para Jesus eles fizeram uma outra tramóia lá, uma manobra, para poder levar Jesus para a cruz. Mas como o caso de Estevão, era a pena capital dos judeus, era o apedrejamento. E aí o que acontece? Tiram a roupa dele e começam a apedrejar. A Bíblia conta que todos estavam olhando para ele. No momento do apedrejamento, ele olha para o céu e vê Jesus assentado em um trono. Eu acho que Jesus estava sentado olhando, não sei se eu posso dizer isso aqui, se for heresia, me perdoe. Aí Jesus lá sentado olhando, um cara lá, sendo apedrejado, poderia livrá-lo, né? Mas é isso que eu espero de vocês. É isso que eu espero de vocês. É que sejam fiéis até a morte. É isso. Isso é ter prazer da lei do Senhor. A pedra comendo, o cara sendo morto, apedrejado, despido, nu. E ele diz, Senhor, não imputa a esses homens o pecado deles. Ainda fez a mesma oração que Jesus fez. Eu acho que o céu ficava aplaudindo, entende? O prazer que Deus está no nosso caminhar, nas nossas decisões. Você tem tudo, todas as possibilidades para pecar, para deslizar, para transgredir, e você opta por não transgredir porque você ama Deus. Aí Deus está dizendo, é isso que eu espero de você, é isso que eu conto com você, que vocês sejam as minhas testemunhas na onde vocês passarem. É isso. Pegaram Paulo lá em Derbe, desceram a pedra, levaram para fora da cidade, apedrejaram, pensaram que ele estava morto, largaram lá. Aí os irmãos foram ver como é que ele estava. Acho que depois de muito tempo, né? Porque se fosse na hora ia apedrejar também. Aí o cara se levanta e entra na cidade de novo. De novo na cidade. No outro dia ele foi para a lista, tudo bem, mas no mesmo dia entrar de novo na cidade, para apedrejar de novo. Eu acho que o céu ficava dizendo assim, é isso que eu espero de vocês. Quando Deus olha pra gente, não quer perfeição em você, que Ele sabe que você não é perfeito. Mas Ele quer que você o ame. Que Ele tenha prazer nos seus caminhos. Que Ele diga ali, vai um servo meu, o caminho dele não é perfeito, mas Ele me ama. E Ele está dando testemunho da minha palavra aonde Ele passa. Os negócios dele são certos, a vida dele é certa, a conduta certa, e ele ama a sua esposa, ele ama a sua família, ele tem os seus negócios direito. É isso que eu espero, é isso que eu quero de vocês, que tenham prazer em me obedecer e em seguir os meus mandamentos. Glória. Pela fé a gente escolhe. Os justos experimentam um prazer muito superior ao do ímpio, que é o prazer espiritual. E às vezes a gente passa por tantas coisas aqui, e às vezes a gente fica na tendência de ter uma crise asafiana, de Asaf, né? De reclamar. Às vezes a gente diz, mas Deus, sim, sou desilvista. Isso aconteceu de novo. Sim. Tudo isso, irmãos, Deus usa. Isso não interfere com nada na nossa caminhada com Deus. Ele usa cada circunstância da nossa vida para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para nos colocar no caminho. Eu quero já caminhar para a conclusão aqui.
que o Salmo primeiro ele nos chama para um relacionamento com Deus. É o que a Bíblia chama de adoração consciente. É o que Paulo fala de culto racional. Essa adoração consciente, com ênfase na palavra de Deus. Você precisa ter um propósito, você precisa ter um porquê viver. Você precisa ter um porquê ser crente. Não é só porque Deus te prometeu o céu. E se Deus chegasse hoje e dissesse que não teria mais céu? Muita gente não ia mais, não. Morreu, acabou. Não quero mais saber disso. Eu quero chutar o balde. Eu vou virar a casaca agora. Porque não tem prazer. Faça essa pergunta para você. Se hoje chegasse, Deus chegasse para você e dissesse, não tem mais céu, morreu, acabou. Você ainda continuaria sendo crente? Você ainda continuaria amando ao Senhor? Responda para você. Então, o Salmo primeiro, ele nos chama com essa adoração consciente. Nós somos convidados a ter prazer em Deus, na sua lei. Sempre. Sempre. Como a criança que, mesmo disciplinada pelo pai, depois ela corre para abraçar o pai. Você disciplina a sua filha? Marcelo? Disciplina, né? Porque um pai precisa disciplinar o filho. Um pai que não disciplina o filho não ama. Ele disciplina. Mas na primeira oportunidade ela corre para te abraçar, não é? Mesmo você dizendo não para ela, mesmo ela chorando, esperneando. Aí depois ela corre para abraçar. Assim deve ser a nossa vida, a nossa conduta. Isso é ter vida de oração centrada na palavra de Deus. E aí, eu quero trazer aqui alguns tópicos para a gente orar. Eu quero orar com vocês aqui hoje. Primeira pergunta. Como o meu estilo de vida pode demonstrar que tenho prazer na palavra de Deus? O meu estilo de vida está demonstrando que eu tenho prazer na palavra de Deus? Como é que eu posso crescer nesse aspecto? Já fez essa pergunta para você? Como é que eu posso demonstrar isso? A palavra de Deus nos diz que eu tenho prazer na lei do Senhor quando os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não é um peso. É quando servir a Deus não é um problema. É quando ir para o culto, ou servir ao Senhor, ou contribuir, ou ter uma vida cristã, não é um problema, é um prazer. Aí sim, eu estou tendo uma vida e um estilo de vida que demonstra ter prazer na lei de Deus. É como um escravo da orelha furada. Em Israel, eles poderiam tanto ter escravos não judeus, como da própria nação, o seu irmão também, que poderia te servir como escravo. E aí, a lei dizia o seguinte, se o teu irmão escravo, se o teu irmão judeu te servir como escravo, ele vai te servir por 6 anos. No 7º ano, você vai dar carta de alforria para ele, e você não vai despedir ele de mão vazia. Você vai dar fundo de garantia, você vai dar um seguro-desemprego, você vai dar... Era mais ou menos isso, não é? Ele dizia, dê da tua eira, dê da tua fazenda, dê do teu milho, e dê alguma coisa, e despede ele e a família, para que ele possa começar a vida dele. Não despede o teu escravo de mão vazia. Você tem que despedi-lo, mas você tem que abençoá-lo, porque ele te serviu durante 6 anos. No 7º ano, você vai dar carta de alforria para ele. Despede forte. Ótimo. Aí chamava o escravo, passava os 6 anos, chegava, você me serviu durante 6 anos, aqui está um pouco da minha fazenda, aqui está um pouco do meu gato, das minhas ovelhas, aqui, toma a tua família, você tem liberdade, vai servir, vai embora. E aí, o cara ia. Só que tinha um escravo que não queria ir. Ele disse, e se eu não quiser ir e quiser ficar? Falou, beleza, então você vai fazer o seguinte, é de livre e espontâneo vontade. Você vai na porta da cidade, que era uma espécie de tribunal civil que tinha, onde eles se aconselhavam e faziam as leis. Vai na porta da cidade, pega uma sovela, fura a tua orelha e você vai ser um escravo de orelha furada. Nunca mais você pode sair da casa do seu senhor. Entende? Entendo. Aí o cara chamava o escravo e dizia, vai embora. Falou, eu não quero ir. Mas eu estou te dando riqueza, estou te dando fazenda, estou te dando gado, estou te dando um início para você começar a sua vida. Mas eu não quero ir. Por que você não quer ir? Porque eu quero a tua companhia. Os presentes, eu não quero ser presente. Eu prefiro trocar os presentes pela companhia do Senhor. Eu gosto do Senhor, eu quero ficar aqui, eu quero te servir. E não importa se o Senhor me paga ou não me paga, eu quero estar aqui com o Senhor.
E aí ele furava a orelha dele e ele servia ao Senhor por toda a vida, ao seu Senhor. Aleluia. E aí a Bíblia diz que nós somos esses escravos de orelha furada. A gente não está aqui por pagamento. A gente não está aqui por medo de nada. A gente está aqui porque nós temos prazer em servir ao Senhor. Nós amamos o nosso Senhor. Nós queremos servi-lo todos os dias da nossa vida. Se nós teremos bênção ou não, se seremos enriquecidos ou não, se seremos prósperos ou não, não importa. A companhia dele é melhor do que qualquer presente, é melhor do que qualquer bênção, é melhor do que qualquer coisa aqui. A companhia dele é maravilhosa para nós. Quem tem um estilo de vida assim demonstra que tem prazer na palavra de Deus. Segunda coisa. Qual é a diferença entre a oração centrada na palavra de Deus e a oração centrada na tua satisfação? Porque a gente aprende a orar de forma egoisticamente e até ensinando os nossos filhos. Eu lembro que eu ensinei isso para as minhas meninas. Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o meu irmãozinho, abençoa a minha irmãzinha, abençoa isso, abençoa a minha família, amém. A gente ensina a orar pelos nossos. Claro que isso é uma crítica, a gente está ensinando a criança a dar os primeiros passos. É muito pior quem não ensina nada. Mas já é uma oração egoísta. Abençoe os meus. Entende? Ouvi um menino aqui que subiu aqui, orou pelos da África. Olha só. Orou pela África, orou pelas crianças que estão passando fome. Entende isso, irmãos? Como a mente já muda. E esqueceu o resto da oração, ficou tanto complicado. Mas depois ele vai lembrar, ele vai orar de novo. Entende? Aí, quando o nosso estilo de vida diz que nós demonstramos prazer na palavra de Deus, quando a nossa oração é centrada na palavra de Deus e não na nossa própria satisfação. É triste aquele que 95% da oração tem a ver com ele Deus. Senhor, me abençoa, me dá, me ajuda. Olha, Senhor, minha situação, me dá. Eu preciso, Senhor, tu tá vendo, Senhor, tu tá vendo, me dá. E Deus vê mesmo, vê tudo, mas ele queria muito mais do que isso. Imagine o filho Zeu chegando para você de madrugada. Imagine. Né, esqueci o nome. Pedro. Chegando para você, você tá dormindo e bate lá na porta 3 horas da manhã. Pai, vai ter comida para amanhã? Vai, filho, vai ter comida para amanhã sim. Papai já providenciou, tem comida para amanhã. Eu tô preocupado se ele quer comida para amanhã. Não, mas vai ter comida. Pai, vai, volta a dormir. Volta a dormir. Meia hora depois tá lá, pai. Será que vai ter comida mesmo? Você não se enganou, vai ter comida mesmo. Você vai dizer que esse menino não confia em você. Às vezes a nossa oração é assim. Deus já sabe de tudo que a gente quer, a gente tá lá, Deus. E o Senhor vai cuidar dele, o Senhor vai me dar roupa? Que eu tô sem roupa? Eu não tenho. A nossa oração é tão pobre às vezes, tão fraca. E aí, Deus está dizendo, eu quero te levar para um patamar muito mais sutil. Eu quero te mostrar as profundezas da sabedoria, não é aquilo que o Senhor falou? Da grandeza. Nele estão escondidos todos os tesouros da sua sabedoria. Deus querendo revelar para a gente os tesouros da sua sabedoria. Eu preocupado com roupa. Ele vai dizer, gente, eu já falei para vocês, está lá em Mateus. É só falta ele descer e citar Mateus capítulo 6 para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que vestir, quanto ao que comer, porque as aves do céu não trabalham, não tem celeiro, não ajudam celeiro, eu alimento elas. Vocês são mais importantes do que elas. Os lírios do campo, que eles estão verdinhos hoje, daqui 6 meses estão secos, e o fogo lame eles. Eles nem Salomão se vestiu como eles. Eu dou roupa para vocês, eu dou comida para vocês, não precisa ficar perturbado com isso. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos mudar a nossa oração em nome de Jesus e parar de se preocupar com as nossas coisas tão secundárias, tão pequenas. Para a gente perder tempo e buscar as profundezas do saber de Deus, da grandeza de Deus para nós. Você quando pegar a carta aos Efésios, Paulo nos ensina a orar na carta aos Efésios. É tanto que ele chega ali no capítulo 3, acho que do 15 em diante, ele diz, por essa causa me ponho de joelhos. Porque Paulo, no capítulo 1, do 15 até o 23, ele faz uma oração e ele pede 3 coisas para Deus. 3 coisas.
Primeiro, no versículo 18 do capítulo 1 da carta aos Efésios, ele pede a esperança do nosso chamamento. Olha que Paulo está preocupado com o dia a dia dele. Não, ele está falando sobre a esperança. Se puder colocar aí, Efésios capítulo 1, versículo 18. Estou caminhando para o final já. Nunca confiro um pastor que diz que eu estou terminando. Quando ele diz que está terminando, ele demora mais uma meia hora depois. Efésios 1, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de conhecer a esperança para o qual ele os chamou. Você já orou por isso alguma vez na sua vida? Senhor, qual é a esperança que eu tenho que ter para a qual o Senhor me chamou? A esperança do meu chamado. A segunda coisa, ele fala a riqueza. Que são as riquezas da gloriosa herança. Pode voltar um pouquinho, pode voltar lá de novo. Isso. Isso. Que são as riquezas da gloriosa herança deles concedida aos santos. Ou seja, ele pede a esperança do chamado e a riqueza da glória do Senhor, herança dos santos. Você já orou por isso? Nunca, né? Que vergonha que dá, né? Dá não, né? Eu fico. E no versículo 19, agora vai lá no versículo 19, ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Aqui ele está mostrando a suprema grandeza do poder para com nós, os que cremos. Senhor, me mostra a esperança do meu chamado, para que eu possa penetrar as riquezas de glória da tua herança com os santos e a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Olha que oração é essa, gente. Pelo amor de Deus. E eu fiquei com vergonha agora. Já no capítulo 3, versículo 15, da mesma carta que ele fala, aí no capítulo 3, versículo 15, ele já pede duas coisas aí. 15 ou 14, meu Deus. Por essa causa me ajoelho diante do Pai. Pode passando. De quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome. Pode passar. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito Santo. Você tem orado por isso? Para Deus fortalecer o seu íntimo? Para você ter testemunho de cristão e viver as verdades do Salmo 1 na vida, ou você passar. Diante dessa oração, ele pede capacitação e pede poder. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Não tem nenhum tipo de oração particular aqui, para nenhum problema particular. Não se vê os discípulos. Não se encontra na Bíblia oração com picuinhas, nem campanhas. Eu quero fazer uma campanha, portas abertas. Eu vi a igreja primitiva fazendo isso. Vamos fazer uma campanha para Deus abrir porta de emprego. Não. Isso Deus supre, isso Deus dá. Ou você confia ou não. Aleluia. Ou Deus alimenta você, ou você... Ele disse, é inútil você levantar cedo e repousar tarde. No pão dos seus amados eu dou enquanto dorme. É inútil. Todo o seu esforço, se não é a bênção de Deus na nossa vida. Busque orar a Deus a partir de agora, buscando a esperança do nosso chamado. Se aprofunde nas riquezas da sua graça, para que veja a grandeza de Deus na sua vida, executando o plano da salvação. Glória a Deus. Terceira e última coisa. O que caracteriza a vida de alguém que é como a árvore plantada junto a ribeiros de água? O que caracteriza isso? Muitas pessoas, elas procuram as igrejas em busca de sinais. Eu achei isso muito interessante. As pessoas buscam a igreja em busca de sinais. Mas a própria vida não tem nenhum sinal de que o reino de Deus está nela. As pessoas buscam porque querem um sinal. Aí chegaram para Jesus e disseram, me dá um sinal. E Jesus disse, não vou dar sinal para vocês. A não ser do profeta Jonas. Jesus é maravilhoso. Engraçado. Eu falei hoje pela manhã que ia falar sobre o carcereiro daqui, né? Porque o carcereiro disse a Paulo e Silas, o que eu posso fazer para ser um de vocês? Porque o Paulo e Silas, porque expulsaram o demônio da menina que adivinhava e mexeu no bolso dos seus exploradores, que a menina, além de ser escravizada pelo demônio, era escravizada pelos humanos também.
E o humano gosta de escravizar os outros, viu? Cuidado. E aí, a mulher foi, e Paulo expulsou o demônio, eles acharam ruim, prenderam ele. O cara era romano, não podia ser preso, não podia ser açoitado, sem ser interrogado. Ele está ali. Perto da meia-noite, eles começam a cantar. Que já é um negócio estranho. O cara cantar na prisão. Você sabe como é que eles ficavam na prisão? Você sabe como é que eles estavam eles colocavam amarrados? Aliás, Pedro ficou amarrado. Aliás, Jeremias, eles colocavam um cepo. Jeremias foi colocado no cepo. Sabe como é o cepo? Era um tronco onde eles amarravam as correntes, amarravam os pés e as mãos. Então eles ficavam em uma posição assim, onde nem podia ficar em pé direito, nem podia se acocorar direito. Uma posição de tortura. E esse cara estava lá, preso, nas cadeias, e vem um terremoto. Perto da meia-noite, eles cantando, vem um terremoto, balança a prisão, abre as cadeias, ficou todo mundo livre. O carcereiro, pensando de noite no escuro, que todo mundo tinha fugido, pegou uma espada aqui se matar, ele falou: ei, não faça isso não, tá todo mundo aqui, não saiu ninguém. O cara viu aquilo, disse assim: rapaz, esse terremoto não aconteceu por nada, a não ser por causa desses dois homens aí. Ele serve a um Deus poderoso. Mas o problema não foi o terremoto para o homem. O problema, o que chamou a atenção do homem, era a vida daqueles homens. Como é que uma pessoa canta no meio de uma prisão, sendo açoitado e amarrado, preso injustamente? Entende isso? Então eu posso... E o que eu posso fazer? Não é pelo terremoto, mas é pelos apóstolos. Que a nossa conduta, a nossa vida, que é plantada junto à ribeira de água, por onde a gente passar, as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: o que eu preciso fazer para ser igual a essa pessoa aí? Não porque ele tem carro, porque é de bonito, não porque é de luxo, não, mas porque a conduta, o rosto brilha, o olhar brilha, sabe? A vida transpira alegria para as pessoas. Então, olha o que o carcereiro viu: um cidadão romano que estava preso, sem se valer dos seus direitos e ainda estava cantando na prisão. Olha, quem não quer um negócio desse? Entende? Não foi nem por causa do terremoto. Foi porque ele viu aquilo. O que eu devo fazer para ser salvo? Por o Senhor Jesus. O cara se converte, leva eles para casa, ainda vai sarar as feridas deles. Passar ali uma aguinha com sal nas costas de Paulo. Olha só, através dali começou um trabalho. Irmãos, olha que coisa extraordinária. As pessoas não vão conhecer a Deus pelo tipo de sinal que acontece na sua vida. Porque outras religiões também fazem sinal. Outras religiões também mostram sinais. Até o diabo faz sinais. Não é pelos sinais que as pessoas vão seguir a Jesus. Nas suas decisões. Mas quando as pessoas te conhecerem e perceberem que Deus está dentro de você, nas suas decisões, no seu olhar, no seu tratar, e elas não precisam de mais nenhum sinal, porque elas veem que Deus está com você. Aleluia. Esse deve ser o estilo de vida centrado na palavra de Deus. Aqui eu já dei o exemplo de Estevão. Mas o que os algozes viram em Jesus quando eles açoitaram ele? Jesus não dizia uma palavra. Não se valeu de seus poderes para se livrar daquilo. Crucificaram, zombaram, cuspiram, bateram. Mas ele... É tanto que quando eles pensavam que ele estava morto, pegaram a lança, bateram no lado dele, sai sangue com água. E aí o centurião percebe aquele negócio tudo ali, olhando. E aí, quando foi perto do meio-dia, escureceu o céu, a terra treme onde eles estavam. A Bíblia diz que o vento do tempo se rasga de alto a baixo. O centurião olhando com isso, não é? Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Irmãos, a nossa vida tem que causar um impacto na sociedade. Não por causa do meu cabelo, nem dos meus belos olhos azuis, mas por causa da nossa conduta, da nossa vida andando ao Senhor. O que as pessoas estão vendo em nós? As minhas características são de alguém que está plantado junto a ribeiros de água, ou de alguém que é como um vento a moinha que o vento joga para lá e joga para cá. Eu quero orar com você, fique de pé.